CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E nos últimos meses, o coronavírus tem sido assunto em todos os noticiários e também entre as rodas de amigos, família e no trabalho. No Brasil, mais de 400 casos da Covid-19 foram confirmadas pelo Ministério da Saúde e 4 mortes foram registradas. As empresas já estão adotando algumas medidas para prevenir a doença no ambiente de trabalho. Mas quais são os hábitos de prevenção que cada um pode adotar no trabalho? Para falar sobre esse tema, nós vamos falar agora, ao vivo, por telefone, com a infectologista Priscila Alexandrino. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, eu gostaria de começar perguntando quais os hábitos que as pessoas podem adotar no ambiente de trabalho para prevenir o coronavírus. Primeiro, o distanciamento uma das outras, não ficarem próximas. Segundo lugar, evitar aglomerações. Reuniões agora via web, não juntar muitas pessoas, não é o momento. Tá? Pessoas acima de 60 anos que possam fazer home office, todas as pessoas que puderem fazer home office seria melhor, mas pessoas acima de 60 anos, que são as mais vulneráveis, ou pessoas que têm doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, devem ficar em domicílio, vão para casa, fiquem em isolamento domiciliar, porque esse vírus ele tem maior gravidade nestes grupos de pessoas. Então, a gente tem que evitar que todas as pessoas se contaminem simultaneamente, porque senão a gente vai ter um colapso do sistema de saúde. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Muito bom dia. Eugênia, você está falando? Em relação a um hábito que é muito comum, que é o de chegar na empresa, e aí, tudo bem? E segurar na mão. Evitando isso, diminui bastante o risco? Diminui bastante, nem pensar. Que as empresas utilizem o álcool a 70%, no momento não estão achando, né, está faltando em alguns locais o álcool em gel, que as pessoas lavem as mãos, higienizem as mãos com água e sabão e papel descartável para secar, joguem fora, também é muito eficiente, eficaz. Não pegue na mão das pessoas, não leve as suas mãos aos olhos, à boca e ao nariz, as mucosas durante o dia, isso a gente pode se policiar, tá bom? E não fique tocando nas superfícies, evite tocar nas coisas e nas pessoas. Então, distância segura, evitar o aperto de mão, não esquecer da etiqueta da tosse, se for tossir, é no cotovelo. E, doutora, quem depende de transporte coletivo, quais são os cuidados que essas pessoas têm que tomar? Então, o transporte coletivo, nesse momento, a gente vai ter que ter cuidados redobrados. Então, evitar as aglomerações sempre que possível. A higiene desses meios de transporte vão ter que ser muito frequentes. Então, a gente precisa que a cada volta, tenham profissionais de higienização, higienizando esses locais onde as pessoas colocam as mãos, tá bom? E as pessoas, toda vez que elas tocarem em locais onde várias pessoas colocam as mãos, corrimões, locais onde a pessoa segura no ônibus, elas têm que depois higienizar as mãos. Se não tiver pia com água e sabão, que muitas vezes não vai ter, álcool gel, álcool 70%. Doutora, a gente percebeu já e está vendo aqui algumas informações de empresas restringindo, né? Colocando alguns funcionários que podem trabalhar em casa, mas enfim, muitas empresas ainda precisam do trabalho presencial e muitos dos equipamentos que estão na empresa, eles são coletivos. Por exemplo, um próprio mouse de computador, um notebook, né, coisas do tipo, nas empresas há fechaduras. E nesse sentido, é importante também a empresa ficar atenta e orientar a equipe de limpeza que faz esse trabalho? Com certeza. A equipe de higienização tem que ser orientada e tem que, neste momento, principalmente. Então, a cada uso, cada pessoa que usar tem que depois ter uma equipe de higienização. Quando mudar a pessoa, esse vírus ele é inativado com hipoclorito, né, com a boa e velha água sanitária, e
Então, assim, utilizem a água sanitária para a limpeza de superfícies e toda vez que o mouse ou equipamentos que várias pessoas possam colocar as mãos ou ter contato, toda vez que for utilizado, deve ser higienizado. E, doutora, quais são as pessoas que estão no grupo de risco? Bom, os mais vulneráveis desse vírus, né, do coronavírus, SARS-CoV, que veio agora em 2019, são indivíduos acima de 60 anos. As crianças, por incrível que pareça, não são grupo de risco para agravamento do quadro. Elas são grupo de risco para serem disseminadoras do vírus, mas não para o agravamento do caso. Pelo menos não foi isso que foi visto na China, na Itália, agora em toda a Europa. Não é isso que está sendo visto. Então, são pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, com outras doenças, hipertensão grave, diabetes, pessoas que já têm doenças pulmonares, imunossuprimidos. Esses são grupos de risco para o agravamento do quadro. Doutor, uma curiosidade, né? Eu não tenho certeza se existe pesquisa nesse sentido, mas como se trata de um vírus, vamos imaginar que eu estou aqui com um equipamento de trabalho que tem alguma certa contaminação, porque, enfim, quanto tempo esse vírus ele resiste no ambiente de trabalho e que eu possa ser contaminado por ele? Ele tem um período, olha, passou meia hora, já não tem mais risco, enfim, uma coisa nesse sentido. Não, ele pode ficar por até 9 dias. Então, assim, por isso que a higienização é tão importante. Agora, quando a gente faz a higienização do ambiente com a água sanitária, como eu havia dito, quando a gente utiliza o álcool gel, ele é imediatamente inativado. Então, é muito importante a higienização dos locais, porque esse vírus ele tem uma durabilidade em superfícies muito grande, já até 9 dias. Nossa, então é muito tempo, né? 9 dias dá tempo para contaminar muitas pessoas se não tiver esse cuidado que a senhora acabou de citar. E temos uma pergunta, né, Ingrid? Isso, um ouvinte enviou a pergunta para a senhora, vamos ouvir. Pois não. Bom dia, meu nome é Daniel De Ângelo, eu sou motorista de carreta, estou sempre passando Campo Grande aqui. Eu queria saber se quem está infectado, que foi comprovado que está infectado, se esse vírus ele sai na urina e nas fezes, e se acontecer de sair esse vírus na urina e na fezes, eu queria saber quanto tempo que ele permanece vivo, ou se ele já sai, já morre. Bom, Pode responder, doutora. Bom, Daniel, é o seguinte, os estudos ainda são poucos, né, porque é um vírus novo, mas parece que sim, ele é eliminado pelas secreções corpóreas, inclusive urina e fezes, mas as pessoas que estão contaminadas ou suspeitas estão sendo orientadas a fazer isolamento domiciliar, tá bom? E como a gente acredita que a maior contaminação seja por aerossóis ou gotículas. Então, assim, essa forma de contaminação é mínima. Na verdade, a contaminação que está ocorrendo na sociedade, e como ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, já que é a transmissão comunitária sustentada, ela é por meio das gotículas de secreções respiratórias e das mãos das pessoas, também pelo contato, então de pessoa a pessoa. Certo? Então, existe o vírus, mas não é essa a principal forma de contaminação. Doutora, na última vez que nós falamos com a senhora aqui ao vivo, ainda estava se pesquisando sobre a questão do comportamento desse vírus aqui na América do Sul. Vocês já têm mais informações sobre o comportamento dele aqui nesse continente? Então, ele está apresentando um comportamento muito similar aos outros países. A gente tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, a situação que estava na Europa há 3 semanas atrás. Então, assim, tem uma possibilidade, há rumores, é uma possibilidade que pela temperatura mais alta a gente não tenha a disseminação como ocorreu em outros países da Europa e como ocorreu na China. Mas ninguém ainda tem certeza absoluta disso, porque, como eu disse, é um vírus novo e a gente não tem experiência. Mas o que a gente tem visto, o que nós temos visto, toda a comunidade científica tem visto, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é um estado extremamente quente também, a disseminação e a propagação estão ocorrendo da mesma forma do que nos países da Europa. Doutora, só para a gente encerrar e para a gente entender, a gente vê várias empresas, entidades, adiando eventos
né, suspendendo atividades, algumas por 20, algumas por 15 dias, algumas por 30. É claro que isso vai ser reavaliado mais à frente. Agora, do ponto de vista de ciclo da doença, o que os especialistas já falam? O que a gente pode esperar? Hoje estamos aí em meados de março, né? Até quando a gente pode ficar relativamente ou bastante preocupado com o novo coronavírus? Bom, a gente tem um ciclo da doença de 90 a 120 dias. Então, as coisas vão começar a voltar ao normal em julho, agosto. Então, as pessoas podem se preparar para 90 a 120 dias de dias atípicos. Dias de isolamento, confinamento domiciliar. Eu acredito que as medidas daqui para frente ficarão mais severas, porque tem que ficar, e para que a gente evite o colapso do sistema de saúde. Ok, doutora. Falamos com a doutora Priscila Alexandrino, que muito gentilmente nos atendeu e trouxe essas informações aí importantíssimas para o nosso dia a dia. E esse prazo, né, de 90 a 120 dias, que é o ciclo da doença, que a gente deve aceitar, assimilar e respeitar, né? Temos que aí adotar novos hábitos para seguir em frente. Doutora, muito obrigado pelas informações. Provavelmente, em outras ocasiões, nós vamos te acionar novamente para trazer essas informações de qualidade para quem ouve a CBN. Está ótimo, estou à disposição. Queria fazer um alerta para as pessoas, principalmente para os grupos de pessoas vulneráveis, que fiquem em domicílio, tá? Permaneçam em quarentena domiciliar. Essa é a única forma de vocês se protegerem. Por favor, que fiquem em domicílio, sigam as orientações das autoridades de saúde. Obrigada pela oportunidade, Inês. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Olha, a dica, fique em casa, né? Quem puder, fique em casa. É a única forma. O vírus não vem pela janela, não vem pelo ar voando, tá? Então, quem está em casa está muito mais protegido do que ficar aí na rua em contato com as pessoas. É assim que o vírus se espalha. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.